muito obrigado pela atenção e pelo convite, embora o Zé Vicente não esteja aqui, daqui a pouco ele chega, mas agradeço ao ILEA por ter formulado esse convite e por ter organizado este evento, que já é parte da agenda proposta pela professora Nádia, né, que nós temos que promover isso e temos que divulgar. E o Zé Vicente, em particular, está fazendo um trabalho muito interessante aqui no ILEA, né, porque quase todas as coisas, se não todas as coisas que aqui acontecem, são todas registradas devidamente e são colocadas na rede, de modo que hoje já se tem um bom acervo das discussões aqui travadas. E eu espero que essa nossa discussão, ou proposição que nós vamos fazer aqui, também encontre este caminho, não é? Que é disso que nós precisamos efetivamente. Quando se fala assim em... isso aqui é uma organização de um debate que foi colocada, né, pela direção do ILEA, no sentido de aproveitar o momento da eleição, da renovação dos nossos, de parte, né, dos nossos políticos, né, particularmente do governo do Estado e do governo federal, mais o Congresso e o Legislativo, no sentido de, em aproveitando esse momento, fazer uma discussão propositiva, imagino, né, para que seja divulgado entre os diversos candidatos, para que eles entendam um pouco melhor e, quiçá, né, esperançosamente, acabem por desenvolver melhor, né, esta linha. Eu gostaria de colocar numa outra perspectiva, discussão, claro que, e a professora Nádia aqui fez uma apresentação muito contundente a respeito de verbas públicas, né, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que a gente dorme e acorda com a discussão sobre precisamos mais verbas, mais verbas, mais verbas. E isso é um fato, não é? É um entrave importante para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Mas eu gostaria de colocar uma outra questão, a meu juízo também igualmente importante, que é a relação do desenvolvimento da ciência e tecnologia com as universidades. Essa é uma das proposições da pauta, né? Universidade, ciência e tecnologia. E nessa meu apanhado, das minhas observações, eu tomei nota de algumas coisas aqui que gostaria de chamar a atenção, é, em primeiro lugar, olhar para o panorama, né, de atuação e o panorama de desenvolvimento de ciência e tecnologia existente no Brasil, comparativamente com o existente em outros países. É sabido, não é? É por demais demonstrado o papel efetivo que a produção de ciência e tecnologia, e principalmente, mais recentemente ainda, né, o papel do desenvolvimento da tecnologia tem tido como alavancador do desenvolvimento econômico dos países, de diversos países. A história está recheada desses episódios. Um dos mais recentes e mais notórios é o da Coreia do Sul, não é? Também tido e havido e colocado como exemplo a ser imitado, não é? De um país que muito pequeno, de uma importância econômica relativa diminuta, quase nula, se transforma em poucos anos, em poucas décadas, numa potência tecnológica, mais do que ciência, né, mas uma potência tecnológica, a ponto de fazer frente a grandes empresas, grandes players internacionais, com empresas sediadas na Coreia do Sul. Então, eu creio que, como parte da nossa seguindo então a agenda proposta pela professora Nádia, né,
de esclarecimento dos políticos, um elemento importante é sempre ressaltar, e aí os exemplos são abundantes, não é? De que a ciência e tecnologia tem um papel absolutamente importante do ponto de vista estratégico para o desenvolvimento de países, de regiões. Sempre foi assim e acredito que sempre será assim. E quando a gente olha para o país, para o desenvolvimento do país, ou para a forma, a história econômica do país, nós vemos o porquê desses pequenos entraves, ou do porquê desses pequenos desconhecimentos, pequenos grandes desconhecimentos, e às vezes julgados até como irrelevantes. O que nós temos aqui para fazer ciência? A ciência é uma coisa muito cara, então outros países devem fazer, e a gente é caudatário, né, desse conhecimento produzido, e é caudatário, naturalmente, das tecnologias que são desenvolvidas. Mas, se a gente lembrar de vários episódios acontecidos aqui mesmo no Estado, mas no país em geral, sobre o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura brasileira, que precisou adaptar-se às condições locais, e aí não dá para importar coisas, porque as condições do campo, né, são peculiares. O papel, e há um reconhecimento velado, diria assim, né, e muito pequeno de parte das lideranças políticas, do papel da universidade e o papel dos centros de pesquisa para o desenvolvimento, eu diria, espetacular da agricultura brasileira. Em todos os campos, desde do pequeno produtor, por exemplo, os nossos produtores de vinho aqui do estado, até produtores de frutas, pequenos produtores, até grandes agronegócios, né, grandes empreendimentos, até mesmo com participação acionária, né, de capitais externos, e são histórias de sucesso. E são histórias de sucesso que só foram sucesso por conta de haver no país pessoas, instituições, universitárias principalmente, e de pesquisa, geralmente públicas, que desenvolveram e que propiciaram esse desenvolvimento. Há esse reconhecimento, mas esse reconhecimento ele circula muito veladamente entre a comunidade científica e muito pouco para o público em geral. Então, esse é um elemento importante que eu acho que faz parte do primeiro ponto, né, que tu mencionaste, que era o esclarecimento dos políticos. Levar a essa compreensão. Por outro lado, não é, do ponto de vista assim, mais de desenvolvimento econômico, nós dizemos sempre, e é verdade, e eu vou citar algumas pesquisas e alguns resultados colhidos aqui e ali, de que as empresas em geral brasileiras, elas não valorizam como deveriam valorizar a pesquisa científica e tecnológica desenvolvida aqui. E, de fato, as grandes empresas brasileiras são empresas multinacionais. De novo, olhando em perspectiva do processo histórico de desenvolvimento econômico brasileiro, nós temos muito poucas empresas genuinamente brasileiras que podem se dizer, dar o luxo de assim, sou um player internacional, sou uma empresa de âmbito internacional. E estas empresas, em geral, elas desvalorizam completamente o desenvolvimento científico e tecnológico. Eles compram pronto, isto é, eles adequam as tecnologias existentes e usam, claro, né, são locais, eles usam a estrutura, né, de incentivos daqui, incentivos dali, e se tornam grandes, e se tornam efetivamente grandes partícipes, né? Para não dizer players, mas grandes partícipes. Às vezes as palavras em inglês vêm mais rápido do que a gente gostaria, do cenário internacional. É o caso, por exemplo,
e, lamentavelmente dizer, né, das grandes construtoras. Não é? E a gente diz que é lamentável dizer porque as grandes construtoras brasileiras, que têm uma participação muito intensa internacionalmente, promoveram várias coisas aí que a gente não gosta de falar muito. Mal feitos, né, para usar uma palavra usual aí da mídia. Não? Essas empresas muito se beneficiaram de incentivos, de condições peculiares, desenvolveram tecnologia, mas internamente, quase todas. Não é? E pouco valorizam também a interação com as universidades ou a produção de novas e novíssimas tecnologias. Recente estudo que nós fizemos lá no âmbito da Escola de Administração, sob a liderança do professor Paulo Zavislak, que é um dos experts em gestão de CIT da nossa escola e, por consequente, também da nossa universidade, fez um estudo de campo a campo, né, com várias empresas locais, gaúchas, né, sobre inovação, sobre os processos de inovação que ocorrem ou não dentro desse meio, né, empresarial. E os resultados são resultados muito decepcionantes, no sentido de que há pouca inovação que nós vemos, como um espírito de inovação dos nossos empreendedores, se dá em inovações muito pontuais, inovações assim de um aperfeiçoamento de um produto, uma melhoriazinha de um produto, e deixando de ser, de fato, uma inovação, sei lá, que ganharia, que daria condições de um ganho de mercado mais amplo para os nossos empresários. Eles se contentam, parece, assim, com pequenas coisas. Eles inovam, não quer dizer que não inovam, assim, mas a inovação é uma inovação muito, muito restrita. Esse projeto foi financiado pela FAPERGS, a propósito, não é? Financiado pelo Pronex, financiamento federal e da FAPERGS. Então, esse é um elemento também que a gente precisa levar em conta, não é? Quer dizer, a tradição do empreendedor brasileiro não é uma tradição de valorização do desenvolvimento científico e tecnológico. E é interessante, eu toquei há pouco na questão de que várias empresas são multinacionais, não é, e atuam no Brasil. A multinacional que atua no Brasil, ela também despreza por completo, com pequenas exceções, não é, a ciência e tecnologia desenvolvidas no país. Ela prefere fazer uma atuação internacional, e eu acho que por razões óbvias, ela atua multinacionalmente, ela atua internacionalmente, e ela então faz as suas buscas, né, por novas modalidades, novos processos, né, ela busca internacionalmente. Eu cito um caso bem recente, que vem ao nosso conhecimento por conta de que lá nós estamos com alguns projetos dessa natureza, do Banco Santander, por exemplo. O Banco Santander é um dos grandes bancos brasileiros, de atuação brasileira, não é banco brasileiro, mas um dos grandes bancos de atuação no Brasil. E o Banco Santander, ele é um banco espanhol de origem, atua em vários países. E ele se preocupa com o atendimento e as novas tecnologias que invadem o meio empresarial, invadem as organizações, e particularmente os bancos, não é? Com novas tecnologias de informação, e buscam bem caracterizar e bem servir ao seu público. E o que eles fazem? Eles estão preocupados com o que a gente chama, no jargão da tecnologia de informação, de sistemas de recomendação, que é um sistema derivado lá da biblioteconomia, lá dos primeiros estudos, lá quando a Amazon surgiu como primeira investida, né, na venda de livros, como sistemas que automaticamente detectam determinados consumos de determinados produtos e produzem um volume enorme de informação e sugerem para o cliente outros produtos do portfólio de produtos da empresa. São chamados sistemas de recomendação.
Os bancos todos estão assim, atrás de tecnologia para fazer isso. Os bancos brasileiros e bancos estrangeiros, evidentemente. E o que faz o Santander, ao invés de buscar aqui, ele vai buscar internacionalmente. Então, o que ele faz? Ele faz um grande concurso internacional sobre, e dá alguns dados, fornece os dados dos seus centenas de milhões de clientes, resguardado o sigilo bancário, evidentemente, e oferece à comunidade científica e tecnológica esses dados assim, promovam uma verificação e um desenvolvimento de um algoritmo para reconhecer padrões e reconhecer não padrões, que é a base dos sistemas de recomendação. E faz isso internacionalmente, não faz isso nacionalmente. Às vezes, não é? Existem bancos locais, como o nosso Banrisul, como bancos públicos brasileiros, geralmente bancos públicos, e banco privado brasileiro não existe mais, né? Mas os bancos públicos brasileiros estão também preocupados com isso, e esses sim, esses buscam tecnologia desenvolvida nas universidades e nos centros de pesquisa que podem oferecer essa tecnologia. E a universidade tem muito a oferecer, e pode oferecer. Mas, às vezes, há e aí é muito peculiar da estrutura brasileira, é uma peculiaridade muito marcante da estrutura brasileira de interação entre a universidade, eu estou aqui falando da universidade pública, que é onde se faz a maioria dos desenvolvimentos e pesquisas em ciência e tecnologia no país, e a interação desse corpo, desse conjunto de pessoas, enfim, os cientistas, e a comunidade externa. Há entraves enormes, há barreiras enormes que precisam ser vencidas. Então, para além da barreira das verbas públicas, há também a barreira de um amparo legal, uma estrutura legal que permita com mais facilidade fazer essa interação. E não é falta de leis, muitas vezes, porque o Brasil avançou recentemente em vários dispositivos legais, assim como avançou na nossa Constituição, a Constituição Estadual explicita lá, eu citasse aqui o artigo 216, está lá escrito, mas a lei não é cumprida. Não é? Então, as leis de interação com a universidade, a lei das fundações, por exemplo, elas deixam muito claro, não é, que várias coisas são permitidas, mas quando tu vais executar isto, quando tu vais operacionalizar isto, a gente encontra muitas barreiras ainda no âmbito da gestão pública, não é? E nesse ponto, eu acho que eu faria também, aproveitando, né, a pauta que a professora Nádia propôs, eu faria uma sugestão de discussão de se não é hora da gente retomar um velho projeto que correu por esse país há uns 20 ou 30 anos atrás, 20 anos atrás, que é a elaboração de uma lei específica para as universidades, para a execução orçamentária e administrativa das universidades. Sempre se fala na questão da autonomia universitária e da falta de autonomia universitária. Isto é uma coisa muito flagrante no Brasil. Outros países, como por exemplo a França, que tinham amarras semelhantes, acabaram desanuviando essas amarras, formulando uma lei específica para as universidades públicas francesas. E é isso que talvez pudesse ser incluído na pauta de discussão com os nossos políticos, se não está na hora da gente fazer uma lei. Há 20 anos atrás a gente chamava isso de uma lei orgânica das universidades, inspirado um pouco na lei orgânica da magistratura, que tipifica adequadamente o ente público chamado universidade e
segrega ele, separa ele dos demais entes públicos que têm atribuições diversas, porque a universidade precisa ser tratada diferentemente, porque é um organismo público diferente dos demais. E ele é, não vou dizer que é mais ou menos, ele é diferente, ele tem um papel importante a ser desempenhado nesse processo de desenvolvimento científico, tecnológico, com a alavancagem para o desenvolvimento econômico do Brasil. É isso que eu mencionaria. Ainda um último ponto é essa questão aí da interação entre universidades e centros de pesquisa com o meio externo. Hoje também está se percebendo uma movimentação no mundo inteiro, e aí de novo, especialmente na questão da tecnologia de informação, que o impacto dessa tecnologia é tão avassalador, e tão avassalador também no próprio desenvolvimento da ciência. Vide os recentes avanços em termos de estabelecimento de genomas e a decodificação de estruturas de DNA, que são feitos massivamente com tecnologia. Sem tecnologia de informação, tu não fazes isso. E proporciona enormes avanços, não é, para o conhecimento em si. Mas, então, o que se testemunha é uma aproximação temporal entre desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico, hoje. Há um tempo atrás, eu me recordo muito do professor Izquierdo, o nosso grande professor Izquierdo, que ao ser consultado, ao ser perguntado sobre essa questão de desenvolvimento, ciência e tecnologia, ele colocava muito claramente, não, ciência é ciência básica, ele dizia. E quem tem que financiar a ciência básica é o público, é o Estado. E tecnologia é a apropriação daquele conhecimento para desenvolver aparatos, enfim, né, operacionais, e quem tem que financiar isso é o meio empresarial, é quem vai usar o aparato. Ele fazia essa distinção muito claramente. Hoje, o que se vê é que essa distinção temporal entre desenvolvimento científico mais lento e desenvolvimento tecnológico mais rápido, isso está acabando. E hoje, por exemplo, na área de tecnologia de informação, nós vemos muitos cientistas, muitos doutores, trabalhando diretamente na empresa. Eu cito aqui Google e outros grandes, de novo, players, né? Players internacionais, que bypassam hoje as universidades. Eles desenvolvem. E a universidade internacional, é brasileira, estou falando internacional, a universidade está atrás disso. A universidade não está conseguindo dar a velocidade suficiente para os desenvolvimentos tecnológicos ocorridos nessa área de mídias sociais e de captura dessas informações. Popularmente a gente chama isso de Big Data e de Analytics ou coisa assim. Então, esse é um ponto também importante, não tanto para a reflexão dos nossos políticos, mas para a nossa própria reflexão, de que o encurtamento da distância entre produção de ciência e produção de tecnologia. Essa coisa está muito mais junta hoje do que esteve há 40, 50 anos atrás, ou desde os primórdios do desenvolvimento da ciência. É isso que eu colocaria, já pedindo desculpas que eu me adiantei um pouco na hora, passei um pouquinho da hora, e devolvo a palavra ao nosso coordenador.